Neste vídeo vamos falar um pouco mais sobre a colocação e movimento de objetos no nosso Level Editor. Regressando então ao nosso Level Editor, vou aqui introduzir mais 2 ou 3 conceitos relativamente novos sobre a colocação de objetos aqui no nosso espaço, no nosso viewport, e também a forma como nós os podemos movimentar, especificando um pouco mais aquilo que já vimos em vídeos anteriores relativamente à utilização dos gizmos. Ora, neste caso em concreto eu vou aproveitar aqui que tenho no meu Modes, tenho aqui o Place e vou utilizar aqui um destes cubos para fazer aqui uma experiência. Ora, reparem, eu vou adicionar aqui um cubo, estou a movimentá-lo então com o meu gizmo e o que acontece de uma forma genérica e que eu quero mostrar primeiro é uma outra forma de nós podermos colocar novamente um outro cubo noutra posição. Nós poderíamos facilmente fazer aqui arrastar e colocar um novo cubo, mas vamos imaginar que nós estamos a falar da colocação de objetos que estão aqui dentro do Content Browser e que vamos ter aqui imensos objetos e portanto o arrastamento também é possível. Vamos aqui, no entanto, fazer este exemplo com o cubo. Neste caso, nós adicionamos aqui um cubo. No entanto, se quisermos voltar a colocar um cubo aqui noutro espaço qualquer, vamos fazer aqui no outro espaço, por exemplo, aqui dentro deste quadrado, basicamente, nós vamos clicar com o botão direito do rato, vai surgir este menu, que nos vai permitir selecionar aqui o Place Actor, e como podem reparar, desta listagem que aqui está, eu tenho no topo o Recently Placed, isto é, aquilo que foi recentemente colocado. E se eu clicar agora, reparem como automaticamente dentro daquele cubo foi colocado então um novo, ou melhor, dentro deste quadrado foi colocado um novo cubo, e portanto desta forma vai-me permitir uma duplicação muito mais célere dos procedimentos que eu posso ter necessidade de fazer ao querer colocar vários objetos em simultâneo. Para apagar objetos, obviamente que é muito simples, bastará selecionar o objeto em causa e pressionar a tecla Delete e automaticamente ele vai aparecer. Poderemos fazê-lo também aqui apagando no Delete, ou selecionando aqui o objeto, pressionando Delete e ele automaticamente será removido da nossa cena. Um outro aspecto relacionado com o movimento e que nós não falámos aqui quando falámos do movimento com os gizmos é o seguinte, eu vou novamente arrastar, mas desta vez uma esfera, e vamos aqui reparar o seguinte, ok, se calhar a esfera não é o exemplo mais interessante, vamos regressar novamente ao cubo, ok? E já vão ver porquê. Eu vou utilizar aqui o gizmo de rotação e vou rodar ligeiramente aqui o meu cubo. Ora, se repararmos, quando voltarmos aos gizmos de movimento, nós temos aqui um movimento que na prática me permite afastar do chão ou andar na horizontal ou na profundidade este objeto. Ora, o que acontece é o seguinte, imaginemos que nós colocamos o cubo nesta posição e agora queremos movimentá-lo no seu próprio mundo. Isto é, vamos aqui movimentar o nosso... vamos aqui posicionar isto como deve ser. Ok. Vamos imaginar que eu quero movimentar o cubo não desta forma, mas que quero movimentá-lo de acordo com a sua posição relativa, ok? Neste caso temos aqui a base do cubo e depois queremos movimentá-lo nesta sequência. Então o que nós temos aqui, temos a opção de mudar ou de alternar entre as coordenadas do mundo, que é as coordenadas que nós temos atualmente e portanto por isso termos aqui o gizmo na vertical e na horizontal. Se eu colocar aqui no objeto selecionado a coordenada de objeto, reparem como automaticamente os gizmos mudam e eu posso voltar aqui a movimentar, mas desta feita tendo em conta o próprio mundo do objeto, ok? A qualquer altura eu posso voltar a selecionar aqui esta tecla e volto a ter as coordenadas do mundo para poder movimentar da forma que eu quiser. Muitas vezes vamos também ter a necessidade de reposicionar o objeto numa posição genérica ou de início. E é aqui que entra um aspecto muito interessante que é a utilização aqui das propriedades do objeto. O objeto está selecionado, tem aqui um conjunto vasto de propriedades sobre o qual não vamos falar agora em muito detalhe, vamos falar muito superficialmente aqui na parte do Transform. E como podem reparar aqui no Transform temos genericamente 3 tipos de variáveis, a localização X, Y e Z. E temos 3 linhas, temos o Location, o Rotation e o Scale. No caso do Scale, nós não vamos agora verificar, mas o Scale basicamente permite-me redimensionar o objeto, o que quer dizer que, se eu alterar aqui estes valores, por exemplo, 1,5, e pressionar a tecla Enter, o que vai acontecer é que o objeto vai ser redimensionado. Eu vou mostrar aqui na coordenada Y, vai ser mais visível, vou mudar para 2.0, ok? E reparem, vou aumentar para o dobro da largura este objeto. No entanto, ele está numa posição, enfim, inclinada.
Ora, neste caso eu posso vir aqui à opção Rotation, e como podem reparar aqui está com 29.99 graus. Ora, o que é que acontece? Eu posso fazer um slide para rodar, ok? E reparem, ele vai rodando, mas eu posso simplesmente fazer aqui um duplo clique e editar os valores com o meu teclado. E neste caso, se eu colocar 0, ele vai assumir a posição normal. Uma outra forma de nós podermos também reposicionar o objeto, neste caso, em relação ao nosso chão, é pressionar a tecla End, ou o fim. E neste caso ele vai ser reposicionado aqui encostadinho ao meu chão. Ok? E portanto, desta forma nós podemos também movimentar aqui o objeto. Mais algumas informações. Temos aqui a questão da grid, e neste caso do Snap to Grid, ok? E neste caso eu tenho aqui o Snap to Grid ativo, isto é, cada movimento que eu faço, ele vai, como podem reparar, fazendo ligeiros pulos. Isto porquê? Porque eu tenho aqui 10 unidades de Snap to Grid. Para que fique aqui já um conceito esclarecido, por norma é definido que no Level Editor cada unidade corresponde a 1 cm, ok? E o que vai acontecer aqui é que eu tenho 10 unidades. Se eu selecionar apenas um, o que vai acontecer é que o meu Snap está ativo e eu, neste caso, vou ter aqui uma movimentação muito subtil, ok? A mesma acontece se eu, em vez disso, selecionar um Snap de 50, por exemplo, e neste caso, então, vamos ter aqui uma movimentação do meu objeto com uma cadência, uma separação muito maior em termos de etapas, ok? Se quisermos, obviamente, libertar o objeto do Snap to Grid, neste caso nós podemos retirar daqui esta opção e podemos movimentar, e independentemente do valor que ali estiver definido, o meu objeto será movimentado sempre, eu vou aqui fazer um F para centrar, o meu objeto será sempre movimentado com a maior das simplicidades. Reparem, cá vou eu então movimentar aqui. Vou fazer aqui um auto-cancel, ok? Ou não é um auto-cancel, é um autosave, vou fazer o cancel do autosave e vou já também, já agora, e que estamos com a mão na massa, vou aproveitar para explicar como é que nós podemos retirar dali aquilo. Vamos aqui ao Edit, Editor Preferences, e depois vamos ter aqui no Loading and Saving. E quando clicamos aqui vamos ter uma opção que diz aqui Enabled Autosave, e tem inclusive até o Save Map, Save Content e a frequência em termos de minutos. Isto é, de X em X minutos ele vai tentar fazer um autosave. Neste caso eu vou retirar aqui esta opção e vou fechar aqui este quadro. E neste caso eu vou ter então o meu autosave inativo. Se eu voltar aqui novamente ao Editor, ou neste caso Editor Preferences, voltar aqui ao Loading and Saving, cá está, temos isto inativo, não há necessidade de estarmos aqui a guardar nada. Não vamos agora concentrar aqui as nossas atenções, aqui queríamos mesmo era adiantar mais algumas informações sobre a questão da movimentação e da colocação de objetos aqui no editor, e só para finalizar também relembrar que nós podemos fazer Ctrl+C, Ctrl+V ou simplesmente também duplicar. Neste caso aqui temos o Edit, que tem o Rename, Delete e Duplicate. O Duplicate faz automaticamente a duplicação do meu objeto, quer dizer que na prática eu posso, a partir de uma mesma localização, ter o objeto duas vezes, neste caso, ok? E cada vez que eu crio uma duplicação, obviamente vai ser criada mais uma entrada aqui no Old Outliner.